Fala pessoal, vai começar mais um episódio do nosso podcast Gestão e Ação, que tem como objetivo ajudar você, pequeno e médio empresário, a melhorar a lucratividade e os resultados da sua empresa através de ferramentas de gestão, de estratégia e de finanças. Meu nome é Wendel Fernandes. Meu nome é Jorge Miguel. Sou o Pedro Camargo. E eu sou o Otávio Fartz. Que mesa, hein, de peso, hein? Literalmente. Muito Bom, bom. pessoal, um grande prazer. Hoje a gente está recebendo aqui o Otávio Fartz, do Instituto Fartz Odontologia, e o Pedro Camargo, da Cavazzi Odontologia. E hoje aqui a gente vai falar sobre gestão de clínicas, né? Então, se você tem uma clínica médica, uma clínica odontológica, uma clínica de estética, de fisioterapia, hoje vai sair um assunto aqui muito rico para você ouvir e aprimorar ainda mais sua gestão. É isso aí. E aí você vai ouvir aqui casos, né, pessoal, do campo de batalha. Nada melhor do que um empresário aprender com outros empresários que estão no campo de batalha, estão vivenciando os desafios. E eu tenho certeza que eles vão trazer aqui desafios, mas também as soluções que eles foram desenvolvendo aí ao longo da jornada do dia a dia deles, né? E aí, para começar, né, nosso bate-papo aqui, tem uma pergunta, né, para fazer para vocês. Primeiro, deixar vocês se apresentarem, mas depois, logo na sequência, falar um pouquinho sobre quais são os principais elementos que vocês entendem que são importantes para uma boa gestão de clínica. Então, eu queria que vocês apresentassem aí, falassem um pouquinho da história e depois os elementos importantes aí para fazer uma boa gestão de clínica. Né? Vamos lá. Bom, gente, prazer estar aqui. Eu queria agradecer ao Wendel Fernandes, aí, o Jorge, por abrir esse espaço para a gente falar um pouquinho de odontologia, né, Pedro? Sim. Né, a odontologia, que é a nossa área, a nossa formação, e que vem se profissionalizando aí, né, de forma crescente. E eu acho que vale a pena a gente estar aqui falando para outros colegas dentistas ou outros empresários aí do ramo da área da saúde, para a gente poder estar aí desenvolvendo esse bate-papo e mostrar um pouquinho dos nossos desafios e levantar a bola aí para a gente poder pegar com os especialistas em gestão, né, um pouquinho aí dessa expertise. Bom, eu sou Otávio Fartz, né, do Instituto Fartz. O Instituto Fartz é uma clínica que existe há 50 anos em Juiz de Fora, né? Começou com meu pai, Dr. Alberto Fartz. Então a gente assim, tem muito orgulho de ter rebatizado o consultório, a clínica, com o nome da família, né, do Instituto Fartz. E a gente sempre buscou assim, a solidez na odontologia. Tanto eu quanto o Pedro, né, a gente tem uma amizade aí de longa data, a gente tem a formação em odontologia. Em algum momento a gente sentiu a necessidade de gerir o nosso negócio. Né? Hoje, na área da saúde, a gente sabe que ainda é uma deficiência na formação, no currículo do profissional da saúde. Então, coube a nós ir para o campo de batalha, aprender, buscar mentores, como a gente tem mentores em comum, e aprender na prática e estar aqui trocando ideia, ter vocês também como mentores e parceiros, para a gente poder ter aí um pouquinho mais de profissionalismo. E hoje eu acho que a gente está aprendendo um pouquinho, né, Pedro? Com certeza. Então eu também queria agradecer ao Wendel, ao Jorge pelo convite, né, da gente estar aí conversando um pouquinho sobre odontologia. Eu já vinha falando que é um assunto que eu gosto bastante, eu aprendi a gostar de falar de gestão, de clínica e tal, e isso até muito pouco tempo atrás era incomum para nós. Encontrávamos dois dentistas, a gente falava de dente, de implante e tal, né? Hoje a gente se redescobriu assim na odontologia e é um aprendizado, né, diário pra gente, igual o Otávio falou, na graduação não tem nada que fala nem 1% do que pode ser uma gestão de clínica, um desenvolvimento como empresa. Hoje é até muito incomum ainda profissionais da área da saúde, dentista, médico, considerar o consultório ali, a clínica, como empresa. Então é muito comum a pessoa chegar e falar assim, eu vou lá para o consultório, vou lá para a clínica, né? E não vou lá para a empresa, né? Então é bem legal esse espaço e vocês com certeza têm muita contribuição nisso na mentoria que vocês
deram e dão pra gente aí nessa parte de finanças, de gestão. A gente aprende muito com vocês também. É um dos lugares que a gente buscou para fazer isso, né? Legal. Eu sou, junto com meu sócio, o Pablo Vasconcelos, a gente já começou há menos tempo, desde 2016 a gente abriu um consultóriozinho pequeno, né? E de verdade não foi planejado a gente chegar hoje na estrutura que a gente chegou, né? Hoje a gente possui 4 unidades de clínica, mais um laboratório de prótese, né? Hoje são ao todo 60 colaboradores ao todo, muita gente envolvida. E você falar, era o seu sonho isso? Não, não era. A gente só queria fazer dente naquela época, mas de fato as coisas foram acontecendo, a gente foi bem arrojado, bem ousado, bem ambicioso, né? No melhor sentido da palavra, e as coisas estão caminhando para esse lado aí da gestão de odontologia. Legal, caramba, então foi uma expectativa alta aí. Então, para você que está assistindo esse podcast, dono de uma clínica de odontológica, médica, de estética, pegue um papel, pegue uma caneta, anote tudo. Eu falo que a cada podcast, né, é uma consultoria, né, que a gente tem aqui, trocando ideia, fazendo perguntas, né, e a gente aprende muito sobre a área das pessoas que a gente traz aqui, mas também é uma consultoria para você que está aí assistindo e está dedicando o seu tempo, né? Tem que ser intencional. A gente sempre fala o seguinte: se você se propôs a assistir um podcast, participar de um treinamento, seja intencional. Ser intencional cara, vou tirar o máximo de proveito e vou colocar em prática, e vou colocar em ação, né? Legal, legal. E aí é muito interessante ouvir a história das empresas, e são empresas que a gente tem orgulho, que a gente acompanha, né, muito de perto, enfim. O Pedro, a gente já teve junto uma consultoria, na verdade, de finanças pessoais lá atrás, né, de investimentos, enfim. Então, também pude participar e assistir, né, mais de perto esse crescimento. E aí, quando a gente fala de gestão de clínica, né, o que vocês entendem assim, como as principais dores, né, da gestão de clínica e os principais remédios, né, os principais elementos para resolver essas dores que a gente sabe que todas as empresas têm, né, e a clínica com certeza tem as suas dores ali, talvez mais específicas, enfim. Bom, a dor principal, principalmente do profissional da saúde, o médico e o dentista, eu desafio aqui a ter menos de 80% que não mistura, né, as finanças pessoais com as finanças empresariais. Né? Então tá aí um ponto que parece muito básico, parece uma coisa assim simples, mas não é simples. Eu passei por esse processo também. Assim, até você conseguir realmente organizar e trazer uma clareza do que é o dinheiro da minha empresa, o que é o dinheiro meu, né? Então isso aí eu acho que assim, é o ponto de partida, né? É básico, mas acredito que 80% dos profissionais de saúde ainda assim, ou dos empresários, né, em geral, né? Ainda assim tem essa confusão, né, do que é o dinheiro da pessoa jurídica e o que é o dinheiro da pessoa física. Então esse é o ponto de partida que eu acredito que assim traz um pouco mais de clareza para a gente dar o segundo passo, né, Pedro? O que eu enxergo é exatamente o que você falou, e é principalmente isso que eu falei antes. A pessoa não enxerga o consultório, a clínica como uma empresa. Então ela acaba misturando tudo ali, porque é como se fosse uma extensão da casa dela, né? Então, e como toda e qualquer boa empresa, eu particularmente considero 3 pilares fundamentais, né? Que são os setores da clínica. São os setores comercial, financeiro e operacional, né? E normalmente o profissional da saúde ele foca muito no setor operacional, que é o que ele formou, é a formação dele. Então, quando ele vai contratar um auxiliar de saúde bucal, quando ele vai comprar algum equipamento odontológico, ele enxerga como investimento. Mas fala para ele contratar um profissional para a área comercial lá, para você ver. Ele fala, não, por enquanto, vou esperar melhorar um pouquinho, porque ele enxerga não como investimento, ele enxerga aquilo como um custo. Sim. E aí começa a ficar tudo misturado e ele não sabe ali qual que é o gargalo, qual que é o problema, o que está impedindo daquele negócio desenvolver. Então é tudo meio que misturado, operacional com financeiro, com
com comercial, e aí a pessoa começa a patinar e não começa a achar soluções, porque não tem os setores bem definidos e estruturados. É exatamente isso. Quando mistura esses 3 pilares, ele não consegue diferenciar o que é investimento do que é de fato um custo. Sim. Por exemplo, um equipamento odontológico, vamos dizer, um scanner, né, que hoje está muito em evidência. Ele é um investimento? Sim, mas ele é um investimento na operação. Né? Ele não é um investimento que vai trazer um retorno direto, por exemplo, como você contratar ou equipar sua clínica no setor comercial, por exemplo, para poder estimular suas vendas. Por exemplo, contratar uma boa empresa de marketing. Né? Se o comercial já não tem essa valorização, quem dirá o marketing, né? Exato. Então isso fica para depois, como diz. Igual você falou, e você tendo isso bem direcionado, você pode investir no equipamento, igual você falou, no scanner, só que você pode fazer isso de uma maneira estratégica. Então a pessoa vai e compra um scanner que talvez não vai te trazer nenhum retorno financeiro direto ali, acaba se tornando um custo. Então ele acha o máximo, um brinquedo novo dele ali para brincar, o dentista, né? ou qualquer outra área. Ao passo que quando você tem isso bem estruturado, você pode fazer investimentos estratégicos. Poxa, eu vou pegar esse dinheiro que eu investiria no scanner, eu vou fazer um investimento estratégico talvez no marketing, numa equipe de marketing, que vai me trazer mais faturamento, que vai me trazer mais receita, e com essa receita extra eu vou e compro um equipamento. Mas isso tem a ver com a mentalidade, né? Que eu até queria fazer uma pergunta para vocês, cara, qual foi o momento ali que vocês perceberam que vocês precisavam sair um pouco da operação para dar o próximo passo, que é subir para a gestão? Como é que foi esse ponto de virada? Qual foi o gatilho? O que virou? O que você escutou? O que você ouviu? O que você viu? Porque às vezes quem está assistindo aí está pensando, pô, eu estou numa operação, o que os caras estão falando, cara, e aí, será que eu dou esse passo ou não dou? Será que eu continuo sendo ali autônomo? Cara, como é que é? Como é que é esse passo para quem é profissional da saúde, que ele decide, cara, eu vou abrir mão aqui das minhas finanças pessoais, porque talvez ele vai ter que abrir mão um pouco da retirada, para poder dar esse passo para ir para a gestão. Como é que foi isso para vocês? E qual foi o momento da virada? O que aconteceu para quem está ali assistindo perceber se é o momento ou não dessa virada? Né? Para mim, particularmente, não foi mérito nenhum meu. Né? A gente buscou assessoria, treinamento, pessoas que entendem de gestão de clínicas odontológicas. Então, hoje a gente tem nossos mentores, a gente continua estudando isso. E uma das mentorias, um dos cursos que a gente foi, esse ponto foi tocado na gente e a gente falou, poxa, é isso, faz sentido, né? Não foi uma virada de chave no sentido do tipo, amanhã eu não estou mais operacional, é verdade, ele tem razão, não vou fazer isso. Exatamente. Então é um processo que a gente que gosta muito de odontologia, né? A gente é apaixonado por isso, que a gente foi digerindo aos poucos, né? No meu caso, pelo menos, foi assim. E aí a gente começou a perceber que realmente aquilo começava a fazer sentido e que alguns pontos acabam realmente ficando deficitários a partir do momento que você está muito ali na operação. Então, por exemplo, hoje a nossa clínica lá, uma delas tem 3 consultórios. Se eu estou sentado na operação, eu não sei o que está acontecendo fora dali, eu não sei o que está acontecendo nos outros 2. Né? Então, a partir do momento que eu saio um pouquinho do mocho que a gente fala e começo a estar na clínica, a rodar ali na clínica, ao invés de eu conseguir dar suporte em uma cadeira, em um paciente naquele momento, eu consigo dar suporte em 3 nos profissionais que estão colocando ali com a gente, que estão trabalhando conosco, né? Então eu comecei a perceber isso. E eu penso também que depois que você tem tudo estruturado, igual a gente pega muito. O objetivo não é que o dentista deixe de ser dentista, o médico deixe de ser médico, o fisioterapeuta deixe de ser fisioterapeuta. Às vezes o dentista ele quer continuar atendendo, mas talvez você vai ter que contratar, talvez não um profissional dentista para ocupar o seu lugar ali no consultório. Você vai ter que contratar talvez um gestor, talvez um gerente, talvez um administrador para fazer aquele outro papel e você também ter que obedecer ali as orientações de gestão dele. Né? Então o ideal é estar ali, escolher onde você vai agir, mas não deixar o outro setor
ali. E hoje, particularmente, como hoje a gente está com 5 empresas, fica humanamente impossível se eu estiver sentado dentro do consultório full time fazendo, aí com certeza as outras vão ficar deficitárias. Então fui quase que obrigado, e você sofreu também, e fui quase que obrigado a criar tempo para... Mas o primeiro passo a gente pode falar que foi através de uma mentoria, ou seja, você buscou ajuda. Exatamente. Buscou ajuda externa. Eu acho que o mérito está aí, né? O mérito está em reconhecer o que você não sabe, ter a humildade de falar, pera aí, eu vou lá nesse curso, nessa assessoria. Acho que quando você falou do mérito, acho que o mérito foi dar o primeiro passo e sair do lugar. Né? Você não ficou muita gente... Tudo que não é do nosso conhecimento, a nossa tendência é às vezes nem buscar, falar assim, quer saber, isso aqui eu não quero nem buscar saber, deixa como está, e eu sou bom como dentista e vou ficar bom como dentista. Sabe, né? que eu vejo muito, às vezes as pessoas até buscam curso e tal, só que as pessoas às vezes não têm a ação de colocar aquilo em prática. Exatamente. E aí o que eu vejo muita gente fazer? Acaba emendando um curso no outro, porque ainda estou em formação, e aquela formação nunca acaba. E parece que aquele curso que vai emendando no outro é mais para justificar a não ação, porque eu ainda estou me preparando. E é muito comum, né, os profissionais de Gestão saúde. em ação. E é muito comum, né, profissionais de saúde, né, principalmente aí da área odontológica, emendar uma pós na outra, né? Isso, muito Mas ele comum. faz mestrado, faz doutorado. Eu ia um ponto antes do que o Pedro falou, na hora de buscar ajuda. Mas por que você vai buscar ajuda? Por que você foi buscar ajuda, que você foi buscar mentoria? Normalmente porque tem uma dor. Né? Então, você tem uma dor. Hoje, na odontologia, a gente encontra com os colegas, tá todo mundo reclamando que está o dia inteiro trabalhando, trabalha de 8 da manhã às 8 da noite. O Pedro passou por isso, eu passei por isso também, a gente também reclamava. Exato. Né? Então eu acho importante que quando você tem a dor, você ter a ação. Então a ação começa buscando ajuda, né? E como o Pedro colocou bem, para você sair dessa zona só de estou em formação, colocar em prática. Então colocar em prática é o mais difícil. Eu costumo dizer, Jorge, que hoje a gente não está com falta de informação. A informação está aí. Hoje, se você quiser melhorar a sua gestão, assiste um podcast como esse, que você já vai ter. Assiste o Gestão em Ação, tem muitos vídeos gratuitos aí na internet, que vai trazer muita informação. Agora, o ponto é pegar esses conhecimentos, que muitas das vezes são gratuitos e são de qualidade, e aí colocar em prática. Aí que está o ponto. E como é que foi para você essa mudança de sair um pouco da operação e passar para a gestão, para formar pessoas? Qual foi o teu ponto de virada? Exatamente. Ô Jorge, é engraçado a minha história, porque assim, como o Pedro disse, a gente é apaixonado por odontologia. E a odontologia, ela vai te fascinando e você vai querendo, né, cada vez mais conhecer, né, a parte científica, a parte técnica. E foi assim a minha formação, como a grande maioria dos dentistas, né? Especialização, outra especialização, aí vai para a vida acadêmica. Eu cheguei a ter esse braço na vida acadêmica, mestrado, doutorado, e aí eu tive uma experiência que foi assim muito marcante na minha vida. Eu sempre gostei muito de pessoas, eu sempre gostei muito de estar com pessoas, e me tornei presidente da ABO de Juiz de Fora, da Associação Brasileira de Odontologia Regional aqui de Juiz de Fora, e fiquei 4 anos na gestão sem ter formação de gestão. Então ali foi a dor, ali realmente foi a dor, e eu comecei a pensar, poxa, eu estou à frente de uma associação, de uma classe inteira, que representa aqui toda a minha classe, e nem do meu consultório eu sei gerir de forma correta. Então, nesse meio tempo, aí veio a virada de chave, né? Eu tenho uma esposa que é uma empresária do ramo imobiliário, então eu já tinha esse contato com uma empresária dentro de casa, e conhecemos o Wendel, né? Aí conhecemos o Wendel há 4 anos atrás, e a gente desenvolveu uma amizade muito grande. Nas finanças pessoais. Nas finanças pessoais, exatamente pela dor, sofrendo nas finanças pessoais, sem saber que o que tinha que arrumar era separar finanças pessoais de finanças empresariais. E aí o Wendel trouxe um pouco dessa luz para nós, e aí depois ele se tornou consultor, né, da minha empresa e da empresa da minha esposa.
E aí, junto com esse laço de amizade e tudo, a gente começou a desenvolver um trabalho muito sério, muito focado. E aí, vamos estudar. Então, vamos estudar, vamos buscar informação. E aí, né, Wendel, toda reunião, plano de ação. Aí, plano de ação, colocar em prática. E aí, né, vem a coisa que tem que ter também, a chamada constância. Né? Não adianta você ter aquele monte de conhecimento, querer colocar tudo em ação ao mesmo tempo, não tem jeito, né? Humanamente impossível. Então você gera planos de ação semanais, enfim, cada um no seu tempo, e aí ter a constância. Por exemplo, nós hoje no Instituto Fax, o Wendel hoje, eu tenho a honra de ter ele como sócio dentro da clínica, e a gente hoje, a gente tem a nossa reunião de terça-feira, manhã toda, que a gente zera todos os planos de ação e a gente analisa ali todos os setores da empresa, setor comercial, financeiro, a operação, e eu, como dentista, fico, né, responsável pela operação da parte odontológica, e a gente acaba se realizando muito mais como dentista, como o Pedro acabou de dizer, né? Ao invés de você estar ali com um paciente, você presta assistência para mais pacientes, legal. Você coloca mais pessoas no seu time, você desenvolve pessoas, desenvolve dentistas, o que é muito legal, né? Que vem muito de encontro com o que eu buscava na área acadêmica, né? E aí vem, poxa, toda essa chama de gostar de pessoas e querer, né, fazer a coisa acontecer. E quando você vê que as pessoas estão se transformando, que as pessoas estão melhorando, inclusive melhorando de vida, isso é muito legal, né? Eu acho que é o propósito, né? Tem aquele livro Empresas Feitas para Durar, né, do Jim Collins. Então, nesse livro ele fala que as empresas que duram muitos anos, que realmente ficam, que tem um propósito realmente muito bem estabelecido, né? Então, na sua fala eu vejo muito o propósito tanto do atendimento ao paciente, né, um atendimento ali de qualidade, quanto o propósito de, enquanto empresa, formar pessoas, formar profissionais, são famílias, né, ali ligadas ao negócio. Então, de alguma forma, a nossa missão, quando a gente tem um propósito e a gente está atuando como empresário, essa missão exponencializa, né, fica algo muito maior. Você falou uma coisa que chamou muita atenção com relação à qualidade do tratamento do paciente, do atendimento do paciente. Essa é uma crença, né, Pedro? Muito que ainda tem o ego do profissional, falando, não, ninguém faz como eu. Né? Tem muito essa crença dentro da odontologia, da medicina. E o mais engraçado é o seguinte, melhora a qualidade dos tratamentos. Porque você acaba tendo uma distribuição de funções, né? E quem está muito sobrecarregado, né, não consegue trabalhar com qualidade. Então, dentro da sua pergunta, Jorge, quando que foi essa virada de chave? Quando eu percebi também que eu estava sobrecarregado na clínica. Legal. Então você falou assim, cara, eu não estou conseguindo entregar o melhor para o meu paciente, uma vez que, poxa, minha agenda está lotada, tem mais procura, como é que eu vou fazer? E aí você também tem que se despir de um ego, né, e quebrar algumas crenças, e trabalhar muito a questão do treinamento. Quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada. Ninguém é bom em tudo, né? Mas quando a gente está sozinho na operação, aí é muito isso. Ninguém vai fazer como eu. Se eu tirar aqui, como que eu vou para alguém? Muito pelo contrário, quando você tem a oportunidade de contratar, treinar e acompanhar, você tem a oportunidade de escolher uma pessoa que vai fazer aquilo ali muito melhor do que você. Exatamente. Você tem no mercado tanta gente boa, né? Então, se você souber contratar, se você souber analisar, aí entra a questão da dor, né? Que é aí onde a gente busca ajuda. Na hora de você fazer essa escolha num profissional, a gente começou a perceber que a gente precisava mais entender perfil comportamental de pessoas, né? De análise de pessoas, entender um pouquinho de RH na hora de entender, né? E a pergunta-chave, competência. Que competência, continuando o gancho aí, que vocês tiveram que se desenvolver para ir para o próximo nível? Porque o empreendedor precisa desenvolver competência. O que vocês precisaram se desconstruir e construir para que vocês levassem a clínica de vocês aí para o próximo nível? Entender cada vez mais de pessoas. É o que o Otávio falou, eu sou apaixonado por pessoas, né? E então, quanto mais a gente entende de pessoas, melhor.
ali no começo, quando a gente contratava, igual eu estava conversando antes com o Wendel, e ele falou uma coisa que me deixou muito feliz, numa das perguntas que a gente estava falando ontem, que é a gente tem uma cultura muito bem definida na empresa, que é a cultura do entusiasmo, né? Que todo mundo tem que trabalhar ali entusiasmado, né? E quando o Wendel começou, eu comecei a ler a pergunta, falando assim, vocês estão sempre animados e tal. Eu falei assim, não, vou falar com uma das culturas. No final da pergunta, ele usou a palavra entusiasmo. Eu falei assim, poxa, legal, a gente está conseguindo transparecer isso, né? E aí entra um pouquinho nisso que você falou, de uma das coisas que a gente precisou se desenvolver. Antes, quando a gente queria contratar, a gente, quando pegava uma pessoa que era muito bem entusiasmada, que era comunicativa, falante, a gente, poxa, ela está contratada. Né? E não é bem assim também, apesar de ser uma cultura forte na empresa, a gente, aos trancos e barrancos, tivemos que entender que nem todo mundo que tem que estar lá tem que ser entusiasmado e tem que ser animado e tudo mais. Por exemplo, aí a gente começou a ter que entender que a gente teve que melhorar as habilidades de conhecer um pouco mais de pessoas, de funções, de perfis comportamentais, o que funciona para um setor e o que funciona para outro. Então, por exemplo, é claro que uma pessoa que está numa recepção, por exemplo, ali, tem que ser uma pessoa comunicativa, uma pessoa apresentável, uma pessoa entusiasmada, para passar aquele entusiasmo para a pessoa que está chegando. Afinal, ninguém gosta de ir no dentista, ninguém acorda e vai falar, doido para ir no dentista. Ninguém vai dizer, você está ali porque precisa. Então, assim, precisa de um aconchego, precisa de alguém que dê forças ali. Então, ali é uma função que é legal, uma pessoa entusiasmada, animada. No setor comercial, a mesma coisa. Como eu coloco um vendedor que é introspectivo, ele vai ter mais dificuldade de vender. Ninguém quer comprar de alguém desanimado. Em compensação, no setor financeiro da clínica, eu preciso de alguém mais centrado, de alguém mais organizado e não necessariamente alguém espalhafatoso, comunicativo, brincalhão, né? Então a gente começou a entender isso, foi uma das habilidades de começar a entender pessoas e de entender que cada cargo tinha ali o perfil para a gente. Igual um técnico de futebol, né? Você colocar a pessoa certa no lugar certo e você vai mexendo as peças, né? Às vezes a gente, né? Eu não sou o maior fã de futebol, né? O Otávio, né? Mas você vê assim deu um intervalo, vai para o segundo tempo, o time mudou algumas peças e fala, nossa, parece outro time, né? Exato. E isso acontece também nas empresas, né? Muitas vezes quando a gente está atendendo uma empresa, às vezes é uma demissão ou uma nova contratação, você fala assim, ué, parece que a empresa é outra. Então muitas vezes é o gargalo na gestão de pessoas conseguir encaixar essas peças de forma correta. Um sócio hoje mandou a mensagem, até amigo do Otávio também, o Reginaldo, na unidade lá de Três Rios, a clínica lá não estava tendo o mesmo resultado das outras e tal. E aí lá a gente sentiu que o ambiente não estava legal e tinha uma pessoa que estava contaminando o ambiente pesado. Cara, foi impressionante. A pessoa pediu para sair, ela mesma pediu, parece que a pessoa sente ali, ela mesma já sente que aquilo não é lugar para ela. Ela saiu segunda-feira, essa semana fez assim. Aí o Reginaldo mandou mensagem hoje, o pessoal mandou, a gente, pô, que legal, parabéns. E o Reginaldo falou aqui no WhatsApp, a guria mesmo, falou, foi só mudar o clima aí que o resultado vem embora. A cultura ela traz, só que ela também repele. Né? Eu acho sensacional esse ponto. Quem não está adequado fala assim, peraí, isso aqui não é um ambiente para mim. E aí às vezes você não precisa nem mandar embora, né? Exatamente. E dentro dessa questão do perfil comportamental, até que o Pedro estava comentando, isso é importante você entender o perfil comportamental das pessoas, mas quando você começa a estudar, você começa a entender o seu perfil comportamental. E aí você também começa a saber aonde estão as suas melhores habilidades, né? Porque em alguns momentos você batia a cabeça no financeiro, como era o meu caso, e eu precisava do Wendel no financeiro. A verdade era essa, não tinha como eu continuar ali, né, insistindo no financeiro. E para você desenvolver pessoas, o modelo de liderança muda, porque você tem que inclusive passar isso para o seu time. Olha, a parte financeira não é a minha parte forte. Então você ter a humildade de mostrar para o seu time que você também tem deficiências,
que você também tem fraquezas e o modelo de liderança hoje está muito além daquele modelo de eu sou o chefe, né? Sim. A liderança, você lidera muito pelo exemplo. Aí vem muito que é um termo que você falou, o que você mais precisou desconstruir? Foi a questão da autorresponsabilidade. Né? O Wendel participou desse processo junto comigo, né? Você virar e falar assim, não, o responsável pelo sucesso sou eu. E o responsável pelo fracasso também sou eu. Legal. Então, quando você chama essa responsabilidade e assume isso, você consegue, através do exemplo, mostrar para todo o seu time, através da cultura da empresa, que todo mundo tem que assumir ali a sua posição, né, e ser autorresponsável pelo sucesso ou pelo fracasso. E não achar culpado. Né? Quando você desenvolve a autorresponsabilidade, você não procura culpado. Ah, o protético não entregou. Ah, a conta atrasou, não pagou. Não, tem um problema de processo aqui na empresa. Não tem um culpado. Então a gente chama a responsabilidade para a liderança e tenta ajustar os setores ali. Muito legal isso, porque a gente viveu isso na SupriBR, né? Hoje são 15 pessoas aqui diretamente ligadas, então já é um time assim, de um tamanho relevante, né? E fora os associados. E aí nos últimos anos a gente começou a ter essa humildade para falar assim, isso aqui eu não sou bom, isso aqui eu tenho dificuldade. Então cada um tem o seu perfil, né? Eu sou o sócio mais sério, o Jorge é o sócio mais extrovertido, eu sou mais controlador, o Jorge é mais liberal. E aí quando a gente abre qual é o nosso perfil, quais são as nossas dificuldades, né? Porque de cada perfil vem ali pontos positivos, mas vem também dificuldades. Não tem ninguém que é nota 10 em tudo e é o equilíbrio perfeito. E aí o time começa a perceber, peraí, essa pessoa realmente ela tem essa dificuldade. E aí você chama o time com você para gerir a empresa, para pensar junto. Fala, olha, eu estou com uma dificuldade de delegar. Peraí, você também pode pedir o serviço aqui, a gente vai delegar, enfim. Olha, eu tô controlando demais, então, não, pode ir, tal, então me procura aqui quando você tiver dúvida, para eu não ficar muito aqui em cima de você. Então você começa a te falar um pouco das suas dificuldades, né? O Jorge fala muito isso sobre a importância até da gente fazer psicóloga para autoconhecimento, enfim. Começa a abrir sua dificuldade. E com abrir a dificuldade, com se despir, né, mostrar seus desafios, você ganha o time. Então isso é um gesto de humildade, mas é muito legal. Esse ano a gente leu aqui na empresa, num ritual de gestão que a gente tem, que é o chamado Clube do Livro, a gente leu um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. E aí algumas pessoas até falam, poxa, isso aqui está parecendo um grupo de terapia. Enfim, então foi sensacional. A gente a cada 15 dias discutia um capítulo do livro e a gente se conheceu melhor. Então, você que está em casa, pessoal, fica essa dica, um ritual de gestão que pra gente aqui na SupriBR começou esse ano, mas a gente já está vendo muito resultado bacana. É o Clube do Livro, né? O Clube do Livro você põe toda a equipe ali lendo o livro e a cada 15 dias, por exemplo, você vai discutir um capítulo do livro. E isso tem um potencial muito grande, que é um estilo de treinamento, na verdade, de desenvolvimento, porque está falando mais de competências comportamentais ali do que técnicas, né? E que o time vai crescendo junto e vai crescendo por compartilhar, né? Então, é bem legal. E aí, aproveitando, pessoal, que a gente acabou citando o ritual da terça-feira no Instituto Farts, e aqui também o ritual do Clube do Livro, rituais de gestão, né? Quando a gente fala de gerir uma empresa, é extremamente importante que existam aqueles rituais, aquelas reuniões. Quais que são nas empresas de vocês? Você já citou, né, do Instituto Farts, o ritual da terça, mas quais são os principais rituais, quais são as principais reuniões ali e momentos, não só reuniões em grupo, às vezes um feedback, como que funcionam esses rituais que marcam a cultura, né? O ritual, de alguma forma, ele é um momento ali para a gente juntar todo mundo, ou às vezes no 1 a 1, e fazer marcos, né, da cultura empresarial. Como é que é lá na Cavazos, Pedro? Lá a gente tem isso hoje muito mais bem estruturado.
Antes a gente tinha as reuniões, a gente tem vários tipos de reuniões, mas antes, vamos marcar que dia que você não tinha muito definido. Quando é assim, dificilmente acontece. Ou acontece, por exemplo, no final do dia que alguém não pode ficar e... Hoje não. Hoje depende muito da unidade. Mas as nossas reuniões com a equipe normalmente são segunda ou terça, começo da semana, onde a gente usa para falar um pouco de cultura da empresa, onde cada um às vezes começa a se conhecer, já teve reunião que cada um conta um pouco da sua história, então um começa a conhecer o outro, às vezes você trabalha do lado da pessoa, às vezes tem aquele atrito ali, quando você conhece a história da pessoa, você quebra aquela armadura e acaba colocando e se conhecendo. A gente tem essa reunião com a equipe toda segunda ou terça, depende da unidade. A gente, entre os gestores, a gente tem toda primeira segunda ou primeira sexta do mês uma reunião de fechamento, aí entra toda a parte financeira da clínica, estratégias do próximo mês, uma análise do mês que passou. A gente também já tem isso tudo pré-definido. Quando a gente estabeleceu as datas no começo, a gente falava, tem como mudar? Aí a gente ficava assim, agora não. A data é aquela, se você está passando mal, igual eu estava de férias semana passada, retrasada, e ia ter uma reunião de fechamento na semana. Vamos mudar? Eu falei, não, vai ter normal, eu vou mudar, né? Então a gente participou antes, a gente tem essa reunião de fechamento. A gente com a equipe de dentistas, a gente hoje, a cada 2 meses, a gente pega um sábado, pega de manhã, vai até o começo da tarde de treinamento dos dentistas, equipe. A gente tem tentado atrair os dentistas além da equipe de colaboradores. A gente faz ali uma reunião, um treinamento, e depois faz ou um almoço, um jantar, ou uma coisa legal para ter porque tem dentista que não vai todo dia na clínica, né? Então às vezes trabalham no mesmo lugar e as pessoas eles não se conhecem, nunca se viram. Então é uma oportunidade que todo mundo pode estar junto ali. E já tem 2 anos que uma vez por ano a gente faz uma convenção, né, que junta todas as unidades, aí a gente traz convidados para palestrar e tem sido bem legal assim. Aí depois tem uma festa última, a gente fez as nossas unidades, juntamos com mais 2 colegas, mais 3 colegas das clínicas deles. A gente conseguiu fazer, como era muita gente, eram mais clínicas, a gente conseguiu fazer um evento bem legal, se eu não me engano tinha 180, 160 pessoas mais ou menos. Foi o dia inteiro de palestra, alugamos uma casa de festa aqui, buffet, e aí teve, legal, as mesas lá, as palestras, aí com o buffet servindo durante as palestras, e aí no final do dia teve uma festa mesmo, igual uma festa de casamento mesmo, né? Que teve uma banda no final, com um cantinho de drink, cantinho de churrasquinho e tal. E é legal que aprende, né? Porque a lição que eu estou tirando aqui o cara às vezes fala assim, não consigo fazer sozinho. O cara compartilha. Exato. Faz com outra empresa, compartilha, né? Olha que sacada legal. Exatamente. Foi muito legal a ponto de teve gente depois perguntando quanto que pagava para participar do evento. A gente postou e tal. Não, foi um evento que a gente fez lá. Bem legal. No ano passado a gente fez em dezembro. E aí a gente esse ano já decidindo fazer em janeiro, que a gente fez no final do ano como um fechamento, mas acaba sendo uma data muito conturbada, muita festa, e a gente, vamos fazer em janeiro, porque a gente já dá o start no ano com essa injeção de ânimo de todo mundo e tal. Legal. Então assim, tem coisas que a gente vem evoluindo, vem fazendo, e isso tem ficado bem legal. E isso ajuda muito na cultura. Isso eu ia falar. Né? Você acaba coroando a cultura com uma festa. Exato. A gente coloca premiação. Nesse ano a gente não fez, porque tinha várias empresas, mas no ano anterior, a gente fez a gente tem o funcionário do mês, a gente chama de girassol do mês. Tem lá uma explicação de que o girassol está sempre apontado para a luz e tal, né? Então todo mês cada unidade tem um girassol, ele tem uma premiação em dinheiro extra, né? Então ele é coroado ali na frente de todo mundo e tal. E aí teve um ano que a gente premiou o 3º lugar. Agora eu não lembro o que ele ganhou. O 2º lugar ganhou um dia de massagem e o 3º e o 1º lugar ganhou, se eu não me engano, uma viagem, uma viagem para Bahia e tal. Acabou que a pessoa não foi porque ela preferiu pegar o dinheiro. E ela
engravidou, ia ganhar neném, ela preferiu. Mas aí seria uma viagem para Bahia, então assim, vai dando oportunidade, igual você falou, de mudar a vida, de impactar a vida de alguém. Seria a primeira vez que essa pessoa andaria de avião, viajaria de avião, né? Hoje também o nosso gerente de Rio Pomba, ele está de férias e ele me mandou mensagem que ele foi de avião para São Paulo, foi a primeira vez dele. E ele me mandou no Instagram até, ele mandou, e aí, como é que foi? Ele, não, foi sensacional, fiquei com medo e tal, muito obrigado por me proporcionar isso. E aí eu falei com ele, não te proporcionei nada, quem se proporcionou foi você. Pedro, você está falando isso, é muito legal. E até, isso arrepia. Isso é sensacional. O Pedro, a gente faz parte de uma mentoria lá com o Ricardo, e o Pedro está lá na Infinity e a gente na Select. E aí o Pedro recebeu lá a proposta de fazer um convite, vai ter o Sucesso Odonto presencial, né, em Campinas, e o Pedro recebeu, falou, você pode convidar alguém, aí o Pedro me convidou, né, para eu poder estar lá junto com o pessoal da Infinity e tal, e aí a gente falou, virei para ele e falei, cara, vamos levar o time para São Paulo, lá para o Sucesso Odonto presencial, e cara, nós vamos levar 6 pessoas do nosso time, e todos, ninguém assim, a grande maioria deles ainda não andou de avião. E aí vai de avião com a gente, não sei o quê. Então você também vai mudando essa questão. A pessoa fala assim, caramba, eu estou tendo oportunidade aqui de conhecer coisas que em outras empresas talvez eu não teria essa possibilidade. E aí vem o salário não financeiro, né? Vem o salário não financeiro, que são as experiências. Então você imagina assim, hoje para a nossa CRC, né, a nossa gerente, ela hoje, vai estar num evento, né, Pedro, de altíssimo nível, com 5.000 clínicas odontológicas e tal. Então, assim, vai mudando a vida da pessoa, vai mudando o universo, vai mudando o horizonte. Então, isso é muito bacana e isso fortalece ainda mais a cultura. E eu acho que o legal, agora essa questão do andar de avião, às vezes ele pode fazer, e na cabeça dele é uma coisa tão distante nem é. Só que só dele ir a primeira vez, ele fala, poxa, eu posso, dá pra eu ir, né? E aquilo pode se tornar uma rotina na vida daquela pessoa. Isso é muito bacana, né, pessoal? Assim, gestão de pessoas, né? Olha a quantidade de tempo que a gente está falando de gestão de pessoas. Como que pessoas precisam realmente estar ao centro, né, de uma empresa. Desde a gente se conhecer, a gente conhecer os perfis, colocar as pessoas no lugar certo, ter o ritual de gestão para, obviamente, comunicar e estabelecer metas, mas também para reforçar a cultura, né? Então, reunião semanal, mensal, anual, enfim, o tempo inteiro gestão de pessoas. E eu queria destacar aqui, pessoal, a fala aqui do Dr. Pedro, que é o seguinte, sobre a importância de querer ver o bem de uma outra pessoa da mesma área, né? Você viu que ele falou aqui, eu peguei isso, né? Eu convidei o Otávio. Então, ou seja, às vezes você está aí sozinho dentro da sua clínica, cara, abre a mente e vai conversar com outras pessoas do mesmo setor que você. Vai fazer amizades, vai criar relacionamentos que você aprende. E eu vejo isso extremamente positivo, né? Você querer ver o bem das pessoas que trabalham com você, mas também você querer ver o bem dos outros profissionais da mesma área que você. Pega esse insight aí que eu achei poderoso, não podia deixar de comentar isso. Eu vou te contar um detalhe. Você está falando de mim, do Otávio, e você quer posição dentista, mas um deve ser da Zona Sul ou da Zona Norte. Nossa clínica é no mesmo prédio. Tem espaço para todos, né? Isso é muito legal. Ô, Jorge, você falando isso, a nossa clínica é no mesmo prédio. Então, assim, tem um componente de implante, não sei o que, a gente vai e busca um com o outro. Então, é essa relação de cumplicidade mesmo, de amizade, de complementação. E engraçado, que aí a gente falando aqui de gestão, semana passada o Pedro estava viajando, aí eu estava mandando um áudio para ele, depois no meio do caminho eu lembrei que ele estava viajando, falei, agora eu já estou no meio do áudio, agora vai. Cara, eu estava conversando com ele sobre indicação de uma empresa de marketing, né, da empresa que eu sei que ele trabalha, que eu estava querendo fechar com essa empresa, e o Pedro virou e mandou depois um áudio lá para mim de 4 minutos, explicando um monte de coisa e tal. Falou assim, não, mas fecha sim, fecha com a empresa que é a nossa. E eu fechei, agora eu acabei de fechar. E, cara, a mesma empresa de marketing que faz o marketing para a empresa dele, ele me estimulou
a fechar com a mesma empresa, sendo que a gente está no mesmo prédio. Então, quer dizer, cara, a gente trabalhando de forma séria, de forma correta, de forma verdadeira, tem espaço para todo mundo e mais, ajudando. A gente está junto um com o outro. Isso é uma mentalidade de prosperidade, né? De acreditar que quem tem umas vezes uma mentalidade de escassez, né? Isso eu aprendi muito com o Jorge, né? Nesses, acho que 7 ou 8 anos, né? Que a mentalidade de escassez, muitas vezes a gente pensa, vai faltar, eu não posso passar, tem que segurar aqui. Mentalidade de prosperidade, não, peraí, quanto mais eu passo, quanto mais eu divido, isso se multiplica, né? Isso é muito poderoso. Desde que você saiba que aquele parceiro é alguém sério, que você pode confiar, enfim, que você pode dividir. Acho isso ontem muito mesmo, cara, aconteceu isso comigo, mandei até no grupo. O cara me ligou, que é o Patrick, um grande amigo, e ele falou, cara, dos preços que ele está fazendo, de como está a operação dele, e ele faz o mesmo serviço que a gente. E ele me ligou para indicar um cliente, que a consultoria dele falou, cara, hoje eu estou no momento que eu estou focado nisso aqui, eu não consigo atender. Então eu vou passar para vocês. Eu falei, cara, olha a mentalidade, né? E aí a gente falando disso, né? Eu falo que durante a jornada do empresário, né, do empreendedor, tem erros e acertos. Todo mundo, né, cara? Todo mundo. A gente não aprendeu a ser empresário. A gente vai sendo empresário, sendo empreendedor ao mesmo tempo. Errando e acertando. Às vezes errando mais do que acertando. Então eu queria que vocês falassem um pouco quais foram, assim, os principais erros, aquilo que você falou, cara, isso doeu, isso me marcou, e que eu tirei grandes lições disso, e como que você solucionou isso, né? Cara, qual foi a solução? Pô, isso foi um erro, mas isso aqui foi a solução para esse erro. Queria que vocês abrissem a caixa preta, porque quem está assistindo muitas das vezes vê o palco e não vê os bastidores. Então tome muito cuidado, às vezes você está ali, está seguindo uma pessoa na internet, e tem um monte de gente na internet, né, que você olha assim, pô, parece que aquele cara não tem problema. Mas aquela empresa, aquela clínica, cara, sensacional. Mas a gente sabe, aqui dentro da SubBR, nesse processo de crescimento, a gente fala, cara, isso aqui não funciona. Pra gente ainda, isso aqui nós estamos aprendendo. Uma dor todo dia. Na jornada, uma dor todo dia, eu ligo nele e falo, cara, e agora, meu irmão? O que nós vamos fazer? Então, qual é o principal erro e qual foi o principal acerto? Como você solucionou isso? Jorge, o principal erro que eu vejo, e o Wendel me ensinou muito sobre isso, é você não pegar uma metodologia, você não pegar, você tem muita gente na internet, pegar aquilo como uma coisa empacotada e levar para a sua realidade. Então a gente cometeu alguns erros nesse sentido, né? Aí você fala assim, eu vou parcelar no boleto. Aí você vai, parcela no boleto, você tem problema de inadimplência. A gente sofreu muito com problema de descasamento de fluxo de caixa, que a gente superou. E como que a gente supera isso? A gente supera isso principalmente adequando aquela metodologia que você escuta. E outra coisa, que é o mais importante, que a gente vê muito hoje acontecer. As pessoas pegam a informação pela metade, isso aconteceu comigo, né? Vamos parcelar lá o tratamento odontológico em 24 vezes no boleto e tal. Você está pegando a entrada correta? Né? Você está preocupado em vender ou você está preocupado em ter saúde financeira na sua empresa? Né? Você está tendo ali, né, você está seguindo o passo a passo, está fazendo um contrato, a nota promissória, enfim, você está cercando a sua inadimplência de alguma forma, você tem noção do seu fluxo de caixa, como é que está, para você poder pegar mais entrada, menos entrada, você pode ser mais agressivo um pouco, você pode, né, proporcionar ali uma facilidade maior para o tratamento acontecer, ou você tem que ser um pouco mais conservador. Quanto que você pode investir de marketing na sua empresa? Né? Às vezes você fala, eu vou ser extremamente agressivo no marketing. Aí você coloca mais dinheiro, né, num pote que você talvez não pudesse naquele momento. Falando assim, não, o retorno vai vir, e o retorno não vem. Aí descasa mais ainda o fluxo de caixa. Então eu acho que é importante você pegar uma metodologia que você aprende e seguir ela da forma correta, a fundo. Então o que a gente vê? Muita gente seguindo muita gente. Hoje eu tenho aí 3, 4 mentores aí a nível nacional, tenho vocês, e a gente pega a metodologia e segue a fundo. Você não vai na superficialidade. E mais, você adequa aquela metodologia à realidade da sua empresa. Porque às vezes você está falando de uma clínica que tem 4 unidades, a minha tem uma.
São realidades diferentes, são modelos de negócio diferentes. Você pega a clínica, às vezes, né, a questão da regionalização, né? Você tem uma clínica em São Paulo, por exemplo, você acha que uma clínica do interior de São Paulo, ela funciona da mesma forma que uma clínica no interior de Minas Gerais, ou no interior do Nordeste, ou no interior do Paraná, do Rio Grande do Sul? Enfim, essa questão regional é muito importante. Então você ter esse feeling, esse cuidado de não chegar e pegar uma metodologia pronta e falar assim, eu vou aplicar aqui 100%, que vai funcionar. Então, duas coisas, não ir superficial no que apresentam por aí, e quando escolher uma metodologia, vai a fundo, estuda até para você ter o senso crítico de entender o que vai funcionar e o que não vai funcionar para a sua realidade. Eu acho que esse é o Legal. ponto. Você. A gente lá, problema a gente tem todo dia. Todo dia, é quase que martelada, você acorda para resolver problema. E isso por algum momento foi meu erro, e hoje eu enxergo até como um acerto a forma como que eu comecei a encarar isso. Um dos nossos erros lá é que no começo, cada problema a gente achava que o mundo estava acabando. Então a gente levava muito pro coração aquilo. E aí aquilo te desanimava. E aí você ficava desanimado. Aí a cultura do entusiasmo ia lá pro buraco. Porque você chegava desanimado, desestimulado. Ou seja, com um cliente que você faz de tudo para dar tudo certo e ele vai e reclama e dá alguma coisa errada. Você fala assim, nossa, minha empresa é a pior empresa do mundo, né? Possível que a gente errou nisso e tal, né? Ou então, nossa, aquele paciente, aquele cliente é um ingrato, a gente fez tudo quando ele está aqui brigando. Ou então um funcionário que você vai e faz de tudo por ele vai e te dá um pé na bunda e fala, poxa, mas não é possível e tal, né? Aí você fala assim, eu tô no caminho errado, eu vou desistir. Eu vou desistir, tá tudo errado, não, isso não é pra mim, por que eu fui... Vou voltar pro mocho. Por que eu fui fazer isso e tal, né? E o tempo foi mostrando para mim que não, falou assim, bom, um empresário, um empreendedor, qual que é a função dele? É resolver problema. Então, se eu não tiver problema durante o dia a dia, eu não tenho função. Então, a partir do momento que eu comecei a encarar desse jeito, se eu não tiver problema, não tem trabalho mais. Porque eu tenho equipe lá que faz isso, outro faz aquilo, qual que é a minha função? Resolver problema. E aí eu comecei a encarar isso de uma forma diferente. Então tem um problema, tem outro problema. Eu falei assim, tá bom, eu tô aqui para resolver isso. Esse é o meu papel. E eu comecei a encarar aquilo com mais naturalidade. Então o lado pessoal, o lado emocional começou a enxergar de uma maneira melhor isso. E isso foi uma grande sacada, assim, uma grande virada de chave. E a outra coisa, em algum momento, a gente começou, por a gente também compartilhar com mentoria, com outras clínicas, hoje a gente faz, igual o Otávio falou, parte de um grupo de clínicas que é Infinity, né? Que são várias ali e tal. Em algum momento o ego do faturamento beliscou a gente. Então, em algum momento a gente ficou muito preocupado em faturar, né? E aí é aquele negócio, você faturar é uma coisa, entrar o dinheiro no seu caixa é a outra, você ter lucro, a empresa ter lucro é outra, e você retirar o lucro ainda é outra. Então tem uma distância muito grande do faturamento e do dinheiro que vai para o seu bolso, né? Em algum momento aí a gente ficou ali deslumbrado na questão de faturamento, vamos bater recorde, e a gente via que é quase que automático, né? Você investe mais em marketing, investe mais em equipe, vai tendo mais horários para consultas, no caso de orçamento de avaliação, você vai faturar mais. E aí a gente ia, batia uma meta, aumentava a meta, aí batia ela, aumentava, vamos bater agora e tal. Só que aí começou a ter um negócio. Quanto mais você fatura, no caso da odontologia, mais você tem que entregar. Né? A gente, como empresa séria, o que a gente vende, a gente tem que entregar. Só que quanto mais você tem que entregar, você precisa de mais equipe, de gastar mais material, de mais estrutura. Então você fatura mais treinamento. Então você fatura mais, mas o seu custo também aumenta junto.
né? E aí, se você, para faturar mais, começa a vender de qualquer maneira, igual você falou, a velocidade do seu caixa aumenta num ritmo e a velocidade do seu custo aumenta num ritmo muito mais acelerado. E aí a sua margem de lucro começa a diminuir, e aí chega um momento que você colapsa. Porque, por exemplo, lá, né, na clínica a gente tem 3 consultórios, 3 cadeiras para atender. 3 cadeiras têm capacidade para entregar determinado faturamento. Então, se eu começar a faturar muito mais daquilo, das duas, uma. Ou eu não vou ter estrutura física para entregar, como é que eu vou fazer? Eu vou começar a ter muita desistência, né? Muito reembolso para o meu cliente ali, e aí além do déficit financeiro, você começa a ter um déficit emocional, porque o dinheiro começa a sair muito em devolução e gente insatisfeita. Ou vai chegar determinado momento para você dar conta de entregar, você vai ter que fazer um novo investimento grande em estrutura e aumentar a estrutura, mudar de lugar, reforma e tudo mais. E aí, será que você está preparado para aquilo? Será que você se preparou para aquilo? Às vezes você fez uma obra, fez lá uma clínica lá para ficar ali 10, 20 anos e em um ano você está tendo que mudar de lugar e fazer uma obra de novo. Você planejou para aquilo? Então, em algum momento, isso foi um erro nosso, quando a gente começou a ver que o caixa começou a enforcar ali com os custos, a gente parou e falou assim, nossa, a meta não é faturar, faturamento é ego. Vamos fazer aqui, focar em lucratividade. E aí foi aonde a gente reequilibrou as coisas e aí a coisa começou a... Né? Tem muito sobre a questão das armadilhas do crescimento, né? Até a própria questão tributária, né? Quando você muda de uma faixa de faturamento, então a empresa que você leva até um faturamento X, né? Quando você vai para o faturamento de 2X, a estrutura não é a mesma, a carga tributária não é a mesma, a questão de recursos humanos não é a mesma, questão de treinamento. Então, assim, são as armadilhas do crescimento, e o que te trouxe até aqui não é o que mesmo a estrutura e a mesma que vai te levar para o próximo patamar. Agora, eu tô achando engraçado, né, cara? Você bota um monte de empresário numa sala que dá história, né? História, problema, erro, alguns acertos, né? Mas a jornada é bacana, né? E falar de jornada, assim, um pouquinho, né? Pra quebrar aqui. Cara, o que faz a sua jornada ser mais leve, assim, no dia a dia, né? Acho que é legal falar um pouquinho sobre isso, porque a jornada do empreendedor é tão pesada. Essa semana, estava falando com ele, apareceu uns desafios, assim, na gestão, e eu falei, cara, eu olhei, cheguei em casa estressado, eu falei para ele assim, sócio, tô nervoso. Na hora que eu mando isso pra ele, eu falo assim, Aí, querendo colo. E aí, cara, como é que é a jornada? O que faz a jornada valer a pena para vocês, né? Porque a gente sabe que o dia a dia é pesado, né? A gente sabe que é para poucos. Nem muita gente não aguenta porrada, porque é muita porrada mesmo. É o cliente mandando mensagem, você consegue ter que cumprir os prazos, cumprir, encantar, treinar, desenvolver, reter, conseguir fidelizar o cliente, fidelizar a equipe, ajustar o financeiro, rodar o operacional, ou seja, não é fácil. O que faz valer a pena para vocês? Ô Jorge, o que faz valer a pena é você fazer o que tem que ser feito hoje. Então, o que eu quero chegar aonde? Você tem suas metas, você tem seus objetivos, só que você não tem que ficar olhando para lá. Você visita rapidinho o passado para poder te dar ali aonde eu estava, né? O que era a minha dor que me fez tomar essa decisão, por exemplo, de expandir a minha clínica, de expandir o meu negócio. Ah, bom, eu não estava feliz, então realmente eu tenho que seguir o meu sonho e tal. Só que o que você tem que fazer? Você tem que fazer o que você tem que fazer hoje. O que a gente tem que fazer hoje? Hoje a nossa agenda está aqui, fazer esse podcast, né? Fechar a semana lá na clínica. Hoje ainda saio daqui, volto na clínica para fechar a semana e tal, não sei o quê. Enfim, eu tenho que fazer isso hoje, não é? Então eu não estou preocupado com o que eu vou fazer segunda-feira. O que eu tenho que fazer segunda-feira, eu sei que eu tenho a reunião de segunda-feira e tal. No domingo, eu vou preparar a reunião de segunda-feira. Então faz hoje o que precisa ser feito. Aí você começa a curtir a jornada. Você começa a falar assim, bom, a jornada é legal. Por quê? Porque você está aqui, cara, você está em paz. E aí vai. E quando você vê, você está sedimentando a coisa, está colocando um tijolo de cada vez. O meu filho pequeno, ele olha para uma vez ele olhou para a cidade e falou assim, papai, deve ter demorado tanto para construir essa cidade, né? Eu parei e pensei, falei, é verdade.
Poxa, olha quanta coisa para construir. E a gente não percebe, né? Sobe um prédio ali, sobe outro prédio aqui. Quer dizer, aquele pedreiro, aquele operário que estava ali, está ali colocando o tijolo dele, e quando você vê, aconteceu uma transformação gigantesca. Então, o que eu acho que é o segredo para você curtir a jornada, para você, como o Pedro falou, aguentar os problemas e não achar que você está no pior caminho e que você não é o pior empresário do mundo, é você, exatamente, cara, eu fiz o que eu precisava fazer, tá feito, fiz o meu melhor, poxa, pedi desculpa quando eu errei, então tá tudo bem. Então vamos seguir, que eu acho que eu estou no caminho certo. E quando você começa a olhar para trás, você começa a ver o crescimento acontecendo, e aí você tem a sensação que meu filho falou, poxa, deve ter demorado tanto, deve ter... Exatamente, a coisa acontece de forma natural. Então é levar de forma leve e fazer hoje o que é necessário ser feito. Melhor das condições que você tem, né? É a frase do Marcelo Cortella, né? É. E a ansiedade vem daí, né? Da gente olhar o tempo todo pro futuro, né? E aí a gente vai ficando ansioso. E às vezes essa ansiedade é tão grande que você não consegue nem agir. Você fala, poxa, e aí a pessoa estafa, a pessoa vai no psiquiatra, enfim, e não consegue agir, né? Então, eu acho que o difícil, né, e aqui a gente vive muito isso, é ser grato pelo passado, né? Você falou de olhar para o passado, olhar para trás e ser grato pelo passado, né? Conseguir olhar a meta ali para você ver se está na direção certa, mas viver o presente. Viver o presente e saber que naquele dia você está fazendo o melhor possível, né? Eu, por exemplo, vivo um problema que sempre vivi, que eu acho muito complicado, e eu acho que a maior parte das pessoas tem isso. Você coloca 20 atividades por dia, e aí você cumpre 10, às vezes você se frustra. E aí, alguns anos atrás, conversando com uma grande parceira minha, Juliana Faria, ela falou, Wendel, você tem que ter dessas 20 itens da sua lista, aqueles 3 que se você fizer, você vai falar assim, vou encostar a cabeça no travesseiro tranquilo, que as 3 estrelas do dia eu cumpri, as 3 grandes missões do dia. E aí hoje, né, já há alguns anos, eu coloco aquelas várias atividades, eu ainda coloco, faço meu gerenciamento assim, mas eu falo, isso aqui é primordial, que é o quê? É saber priorizar. E isso aqui, se der, é um ganho, se não der, também tá tudo bem, né? E aí vai levando na leveza. Você, Pedro? É basicamente isso, né? Curtir a jornada, né? Tem até um filme, não sei se vocês já viram, de animação, aquele Soul da Disney. Sim. Né? Ele fala muito sobre isso, sobre o propósito, né? Uma animação que o sonho dele era tocar na banda, eu não lembro exatamente o contexto do filme. E aí o tempo inteiro ele buscando aquilo ali, sempre pensando no dia. Até chega o dia que ele consegue, parece que bate um vazio nele. Fala, e agora? Acabou o sentido de tudo. Então se você não curtir a jornada, você ficar sempre mirando lá na frente, você vai estar sempre vivendo o futuro ou o passado, mas você nunca vai estar vivendo o presente, né? Então, eu acho que lá a gente também, uma das culturas nossas é comemorar cada conquista, cada coisa. Legal. Então, a gente tem as metas lá, então, assim, tem os níveis que vai atingindo, então, atingiu determinada meta, a gente pede lanche para todo mundo na semana e vamos comemorar a semana, bateu lá a meta do mês, todo mundo tem que sair para comemorar, tem que ter alguma coisa, né? A gente estava até, eu estava mostrando pro Wendel, a gente tem um grupo que chama GECO, né? Que chama Grupo Espaço Cavazos e Odontologia. Lá tá todo mundo está envolvido no setor comercial, no setor de vendas de todas as unidades. E é obrigado a mandar vídeo no grupo quando bate a meta do dia. Né? Do dia. E aí o que é legal? A ideia principal é justamente motivar o outro e tal. E no começo, hoje ainda tem um pouquinho de dificuldade, a gente tem que cobrar, mas no começo às vezes batia a meta e não mandava. A gente chamava a atenção como se não tivesse batido a meta. Porque bateu, mas tem que mandar. Nossa, como teve um resultado hoje, não manda. Para a gente alinhar justamente essa cultura de comemorar cada coisa. E aí quando o Wendel me mandou lá falando do entusiasmo, eu falei, Wendel, tem coisa que a gente não pode postar, a gente manda entre a gente. Eu mandei alguns vídeos para ele ver. Então assim, eles vão se superando, eles fazem uma produção pro vídeo todo e tal, e dançando e fazendo um monte de coisa, super legal.
que um incentiva o outro, mas justamente por isso, para comemorar a etapa daquele dia. Se ontem não foi legal, passa a régua, vamos comemorar o de hoje. Às vezes chega no dia 30, o mês não vai bater a meta do mês, mas se a gente bater a meta do dia 30, tem que ter vídeo lá e comemorar o dia 30 também, né? Então eu acho que o que faz valer a pena é a gente dar valor a cada pequena conquista, a cada sorriso transformado, que para mim me deixa mais feliz quando eles mandam um vídeo lá de um paciente dando um depoimento, ou um paciente falando, chorando quando se vê no espelho e tal. Eu particularmente fico mais feliz do que quando bate as metas. Mas é comemorando o dia a dia mesmo. Que você vai, celebra a conquista, você fortifica ali, né, fortalece ainda mais, né, a cultura, e isso é muito legal, a consultoria, porque as pessoas nos pagam pra gente aprender, né? A gente dá consultoria e fica o tempo inteiro aprendendo em cada reunião, né? Hoje, SupriBer, a gente atende mais de 40 grupos empresariais, então grupos com desde uma empresa a grupos aí com 20, 30 empresas, né? Então a gente é responsável por muitas empresas e em cada empresa a gente vai pegando o melhor delas. E é muito legal no ramo odontológico, até pelo que a Cavaz, o Instituto FART segue, que é o método ali do Ricardo Novak, essa questão de trabalhar com meta, comemorar meta. E a gente tem outros clientes também assim, e a gente vai aprendendo isso. Então ontem, por exemplo, o que aconteceu lá no nosso grupo do WhatsApp da SupriBer? Mandei, olha pessoal, foi vendido um contrato, tantos mil por mês, tal prazo e tal. E aí todo mundo, poxa, que legal e tal. E aí você celebra, você fala assim, cara, tá acontecendo. E todo mundo contribuiu para essa construção. E eu, talvez por ter às vezes um perfil um pouco mais sério, eu simplesmente vou levando, ele vai batendo e tal. E aí eu peguei e falei, peraí, isso aqui é um traço na cultura que eu vi nas empresas e eu quero trazer para cá. Tinha um tempo a gente ainda mandava um sininho no WhatsApp e ficava tocando o sininho e tal, o pessoal vai mandar alguma coisa que fechou alguma coisa. Enfim, isso é legal, né? Então agora a gente tem que começar com vídeo, gravar vídeo. Fechou o contrato, tem que gravar vídeo. Além da estratégia da cultura, acaba sendo estratégico, porque às vezes tem uma semana que uma, duas vezes das 4 unidades, 3 manda vídeo todo dia e uma não manda nenhuma. Eles começam a ficar muito incomodados. Pô, só a gente teve lá em Rio Pomba, em abril. E nas 2 últimas semanas de abril não estava mandando mensagem nunca. E aí eu fui lá um dia e falei, poxa, só a gente que não manda mensagem, tá todo mundo mandando mensagem, 3 isso, que tem 4 meses de clínica, tá todo dia mandando vídeo lá no Jeco e tal. Chegou em maio, o Rio Pomba arrebentou, era todo dia mandando vídeo, porque eles se incomodaram com aquilo, fizeram uma força-tarefa, no mês passado não foi, agora vai. Então acaba ajudando. A ambiência muda resultado, né? Na verdade, eu acho que a gente sempre fala, né, nossa logo aí, a águia, né? E a gente fala que águia anda com águia e vai fazendo você subir de nível, né? A importância do empresário e das pessoas, né? Do ambiente, como que isso contagia e impacta o resultado, né? Isso que você está falando aí, legal. Muito bom. Exatamente. Pessoal, já caminhando para o fim, já tem 1h05 aí que a gente está batendo esse assunto. E é muito legal, né? Porque a gente precisa preparar o assunto, precisa preparar a pauta, tem aqui uma folhinha. Não foi nem metade do que a gente planejou falar de financeiro, enfim. Mas eu acho que um ponto muito legal para se falar de gestão de clínica é que a gente falou muito de gestão de pessoas, a gente falou de ritual, a gente falou de cultura, falou da mudança da mentalidade do empreendedor, né? E eu acho que um ponto muito legal em gestão de clínica, especialmente odontológico, até eu acho que muito graças ao movimento também que o Novak fez, é a questão do encantamento do cliente, né? Então, assim, a gente já falou de alguns temas e antes de finalizar eu queria trazer esse tema aqui, como encantar o cliente, como encantar o paciente para que ele fale, poxa, que legal, gostei e vou fechar. Você falou, Pedro, achei muito interessante, ninguém acorda falando, opa, hoje eu vou fechar um tratamento odontológico, hoje eu vou lá, né, a não ser que seja estética, né, quando é estética talvez até fala, né, mas enfim, como encantar, né, o paciente, como encantar o cliente nessa jornada, né, do cliente. Eu penso, a gente fala muito, a gente usa um termo, a gente usou no último treinamento dentista, que é Uber Delivery.
que é sempre entregar a mais do que o combinado, a mais do que o esperado. E muita gente enxerga, eu acho que em todos os campos, se você pegar dentista, médico, pintor, pedreiro, etc., todo mundo enxerga o que é satisfazer o cliente, você entregar um bom serviço. Então, por exemplo, falar lá de lentes de contato. Poxa, se eu te entregar umas lentes de contato que ficarem lindas, ficarem tecnicamente perfeitas, você vai se encantar e eu fiz o meu papel, certo? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Então, a gente tem pegado muito nisso lá, porque o encantamento eu acho que vai muito além. Eu te entregar as lentes lindas, perfeitas, eu não tenho que te encantar. Isso não foi mais do que minha obrigação. Afinal, você contratou umas lentes lindas e perfeitas. Então, isso não é over delivery. Muito pelo contrário. Se eu não te entregar isso, eu estou sendo até um charlatão, desonesto com você. Exatamente. Não é verdade? E muita gente enxerga isso como um encantamento. Poxa, olha só, tá lindo os seus dentes, como é que você não está feliz? Né? Então, hoje a gente fala muito isso. Para mim, encantamento são várias vertentes. Então o relacionamento, de como chegar lá. Chegar lá, você está sendo recebido com entusiasmo, que é o que a gente fala muito. Você está, às vezes, poxa, você encantar um cliente, principalmente um cliente odontológico, as nossas clínicas de especialidade acabam lidando com pacientes mais idosos, a gente trabalha muito com implante, com pessoas que perderam o dente, que às vezes tem um emocional mais abalado. Quanta gente que às vezes vai se encantar não pelo dente, às vezes nem olha o que a gente fez na boca, mas chega lá desanimado e fala, nossa, eu saio daqui bem, eu saio daqui feliz. Nossa, um dia que vem aqui dá vontade, quando eu acabar eu vou poder vir aqui, né, encontrar com vocês, né? Então tá tendo esse entusiasmo, né? Aí entra a questão da estrutura. A gente está num ambiente confortável. Quando a gente fez a primeira reforma, eu cheguei para a arquiteta e falei assim, eu quero fazer uma clínica odontológica que pareça tudo, menos uma clínica odontológica. Então a gente começou a pensar, mas o que você quer? Eu quero uma decoração, eu quero um ambiente, cores que se usa numa casa, para a gente trazer aconchego, conforto. Então já entra na questão da estrutura, entra a questão do prazo. Os prazos estão sendo cumpridos. Isso também não acho que é mais do que obrigação. Então, se eu te prometi entregar em dezembro, poxa, não seria bem legal te entregar em setembro, 3 meses antes, né? Perfeito, tudo legal ali. E aí chega ali, eu acho também a gente gosta muito de surpreender as pessoas. Então, a gente tem alguns vídeos lá de coincidentemente, aquele paciente que o sonho dele era pôr implante. Em alguns casos, um pouco de propósito, um pouco de coincidência, a gente marca o dia de entregar o trabalho dos implantes no dia do aniversário da pessoa, né? E aí toda a equipe junta, nossa clínica está dividida em alguns andares lá, a gente chama todo mundo, compra bolo, vai todo mundo cantar parabéns para a pessoa e tal. Então imagina, uma senhora viúva que está sem dente, que está ali depressiva e tal, será que ela vai esquecer aquele dia, o dia que foi a transformação do sorriso dela, que ela realizou o sonho da vida dela, e ainda toda uma equipe de várias pessoas, você sendo o centro das atenções, você sendo a estrela principal daquele dia? A gente gosta de surpreender nesse sentido. Então eu acho que é isso, o encantamento vai muito além do que entregar um serviço bem feito. Exatamente, como o Pedro falou, é você tirar o uau do seu paciente, do seu cliente, né? E ele fala assim, caramba, eu vim para um tratamento odontológico, uma situação onde eu não gostaria de estar aqui, todo mundo prefere estar na praia, no cinema, e não numa clínica odontológica. E de repente ele fala assim, cara, eu nunca fui atendido assim em um restaurante, eu nunca fui atendido assim num cinema, num salão de beleza, enfim, numa festa. E aí você surpreende ele. Por exemplo, a nossa recepcionista, ela sempre recebe os nossos pacientes. Oi, dona Maria, tudo bem? Estávamos esperando por você. Cara, isso não custa um centavo, né? E é mentira? Claro que a gente estava esperando, o nome dela estava lá na agenda, né? Poxa, não tem nada de errado nisso, estávamos esperando por você. Uma outra coisa que a gente sempre orienta é o seguinte, a gente tem água com gás, tem água saborizada, tem cafezinho, tem cappuccino. E aí a recepcionista vira e fala assim, a senhora aceita um cafezinho? Claro que não, né? A senhora prefere o quê? Um cappuccino, uma água com gás, uma água saborizada, um café expresso, enfim.
Aí a pessoa fala assim, caramba, se eu não aceitar nada, eu que estou errado. Então, assim, você, né, metralha mesmo o encantamento de forma natural, de forma sutil. E a gente sempre fala muito nas nossas reuniões o seguinte, a gente recebe as pessoas, a gente encanta as pessoas como a gente recebe na nossa casa, né? Eu sempre gostei muito de receber na minha casa e gosto demais de receber. Então, quando a gente estuda a questão do encantamento, para mim fez total sentido, porque para mim era fácil. Eu não tive que me modificar, me reinventar para fazer isso. E passar isso para o meu time é muito fácil. Então, poxa, quando a pessoa vai na minha casa, vai dormir na minha casa, vai passar um final de semana, poxa, eu vou colocar o melhor talher, eu vou colocar o melhor prato, eu vou colocar a melhor toalha de mesa, melhor roupa de cama, melhor toalha de banho, enfim. Então, por que não tratar o nosso cliente dessa forma? Então, assim, são várias vertentes e não tem muito o que inventar. Eu acho que estudar é importante, mas estudar e fazer aquilo que é o certo, é o bom senso, é o que você gostaria que fizesse para você. E para fechar, pessoal, eu queria dar um desafio para vocês aí, em 30 segundos, olhando para a câmera. Vocês podem dar uma dica para quem aí é dono de uma clínica odontológica, médica, estética, enfim. Qual dica que vocês dariam de tudo que a gente conversou aqui e que fez a diferença para você? Fala assim, cara, isso aqui fez a diferença para mim, olha isso com muito carinho aí na sua clínica. Olhando para lá, olhando, como diz, nos olhos de quem está assistindo aí. Essa era a pergunta surpresa. É isso, pode começar. Cara, eu acho que primeira coisa, o que não falta hoje para o empresário e para o dono de uma clínica, o dono de uma clínica odontológica, é fazer o quê? Fazer com amor. Todo mundo ama a odontologia, a grande maioria das pessoas que estão envolvidas hoje na área médica, na área odontológica, a gente ama o que a gente faz. E quando a gente ama, a gente cuida, né? Então eu falo para você o seguinte, estuda, se dedica, aplica e coloca mais energia do que o necessário, como diz o Pedro, o over-delivery, né? Por quê? Porque você erra pelo excesso de estudo, pelo excesso de dedicação, e aí você não vai depois lamentar o resultado. Então você entrega o seu máximo, amor é isso. Então você vai estudar finanças, você vai estudar marketing, você vai estudar odontologia, você vai estudar contabilidade, vendas, enfim. Os setores da empresa são diversos. Estuda, porque você vai, inclusive, conseguir gerenciar o seu time e gerenciar os seus fornecedores. Então não tem mágica. E nada é fácil, né, Jorge? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Legal, vou complementar então o Otávio. Eu acho que ele resumiu em uma palavra, que é amor, né? Você tem que ter amor. Ele falou ali pela profissão, pelo que você escolheu fazer, mas para mudar um pouquinho, não ficar cola, tipo, tira ideia, só não copia. Mas eu vou falar para você, daí não só acredite, conheça, invista e ame pessoas. Caraca. Qualquer empresa da área da saúde, eu acho que a gente pode falar 99% das empresas de qualquer ramo são feitas de pessoas. São pessoas que movimentam a empresa, pessoas que fazem a empresa existir, e os clientes também são pessoas. Então, se você não gostar de pessoa, você não serve para ter uma empresa, ou nem estar numa empresa. Essa é a verdade. Porque pessoas você não tem só que investir, acreditar, você tem que amar as pessoas que estão ali. Afinal, elas fazem o seu negócio rodar. Então, se hoje, numa sexta-feira, que a gente chegou aqui 3 e pouca da tarde, eu posso estar aqui, porque tem pessoas lá fazendo a empresa tá acontecendo, e o que não acontecia antigamente. Antigamente eu não podia, porque se eu não estivesse lá, o negócio parava, né? E a gente vê muito empresário do ramo da área da saúde justamente querendo economizar em pessoas, achando que dá conta de fazer tudo.
né? E ame essas pessoas, né? Então, poxa, afinal são elas que vão fazer o negócio acontecer, né? É como se fosse uma pessoa da sua família, não deixa de ser. Às vezes você vai conviver com aquelas pessoas mais do que você convive com seus familiares, né? Então entenda pessoas, invista em pessoas, acredite em pessoas e ame pessoas, tanto seus colaboradores quanto seus clientes. Me arrepiei agora. Essa questão que o Pedro falou, às vezes você vai conviver mais com essas pessoas. Ontem a minha gerente falou assim comigo: eu sei o seu CPF, não sei o do meu marido. Muito Sensacional. bom, cara. Pessoal. Legal, pessoal. Foi um prazer, né? Eu comentei aqui e não é brincadeira, isso é muito sério, que não foi nem metade dos assuntos que a gente conversou. E assim, pra mim, eu confesso que foi riquíssimo. Eu acho que eu vou ser o primeiro a assistir, vou anotar, porque eu não fiquei escrevendo, normalmente eu fico escrevendo, vou anotar porque muito insight, muita coisa rica e de gestão de pessoas, de cultura, enfim. Então, assim, obrigado, Otávio, obrigado, Pedro, pela disponibilidade de estarem aqui uma sexta-feira, final do dia, né? Muita gente aí já preparando para o final de semana, a gente está aqui gravando, e eu acho que isso também faz parte muito da nossa missão, né, João? De levar clareza para o empresário, levar metodologias de gestão. E é muito bacana ver vocês falando que o quanto vocês estão dispostos a ajudar os outros, né? Porque eu tenho certeza que muita gente vai assistir e vai falar: caramba, isso aqui serviu para mim. Poxa, essa frase aqui era o que estava faltando aqui no meu quebra-cabeça da gestão. Então, assim, de coração, pessoal, obrigado. E contem com a gente sempre que precisar. A gente está junto lá no Instituto Farts. Agora eu estou oficialmente junto. O Pedro é um grande amigo também, a gente sempre mantém contato. Enfim, obrigado aí pelo... E um recado final: se você é o mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Cuidado, avalie a mesa que você está sentando, né? Obrigado aí pela participação de vocês. Curta, comente e compartilhe com vários empresários, seja do ramo de saúde ou não, porque aqui saíram diversos insights que servem principalmente para quem é dono de clínica, independente qual segmento, mas também qualquer tipo de empresa. Dicas valiosas. Então, obrigado por você ter participado aqui do podcast, ter escutado, ter estudado, e a gente deseja que você entre em ação para que você possa ver o resultado, isso aí acontecendo na sua clínica e também na sua empresa. Forte abraço e ao próximo podcast Gestão em Ação. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado.